Esse decreto, as mudanças podem afetar as empresas. Para entender melhor, a gente conversa agora com o advogado Rafael Lara Martins, especialista em direito do trabalho. Rafael, boa tarde para você. O que muda de fato, então, com o fim do estado de emergência que está anunciando agora o ministro da Saúde? Boa tarde novamente, desculpa pelo problema do áudio. Do ponto de vista trabalhista, a gente volta a uma situação muito semelhante ao que existia antes da pandemia. Claro que com uma nova realidade, com novas situações que surgem, né? Afinal de contas, a gente não sabia entrar numa pandemia, agora também não sabemos, a gente está no momento de adaptação. Mas, de forma imediata, o retorno para o trabalho presencial de todos aqueles empregados que estavam afastados. Por exemplo, recentemente nós tivemos o retorno para a atividade presencial das grávidas, mas elas precisavam estar com imunização completa. Com o fim desse estado de emergência, a gente tem um retorno das grávidas para o trabalho presencial. Todos aqueles que foram para o teletrabalho, eles têm esse retorno imediato, observando que a lei fala em 15 dias para o empregado se adaptar para que eles voltem ao trabalho. Também temos, agora em decorrência desse decreto, a possibilidade de as empresas não mais exigirem máscaras, não mais exigirem aquele distanciamento social, se elas assim quiserem, porque elas podem, se entenderem para o seu negócio, que é importante, continuar essa exigência, entre diversas outras consequências do dia a dia que vai variar, de acordo com o ramo de atividade de cada empresa. Lembrando que esse decreto que está sendo assinado agora pelo ministro Marcelo Queiroga, ele vai ser publicado numa edição extra do Diário Oficial e vai valer a partir de 30 dias, né? Então, as empresas, os governos também, estadual e municipal, vão aí ter um tempo para se adaptar. Agora, voltando a falar sobre as questões dos direitos trabalhistas, como é que fica o recolhimento do FGTS? O FGTS ele vinha sendo possibilitado uma suspensão em parcelamento e agora ele vai retornar aos recolhimentos normais. Só que a gente precisa dessa publicação, como você disse, Thiago, que vai ser publicado, a gente vai ter conhecimento do texto integral daqui a pouco para verificar se vai existir alguma transição. Mas o que se espera é que a gente tenha a efetividade dos recolhimentos normais sem prejuízo dos parcelamentos anteriores já realizados. Na época do teletrabalho, tem muitas pessoas que tinham mais propensão, risco, né, de adquirir a Covid, então foi preferencial ali eles trabalharem em casa, né? As gestantes, por exemplo, também foram caracterizadas aí nessa condição. Essas gestantes, elas devem retomar ao trabalho presencial com o fim dessa emergência, desse estado emergencial na saúde? Exatamente. As gestantes, assim como todas as outras... todos os outros empregados que tinham esse afastamento, elas voltarão para o trabalho presencial, observando esse prazo de transição que ele vai chegar para voltar a trabalhar efetivamente. Temos também a situação das pessoas com deficiência, que nós tínhamos uma medida provisória que dizia que não haveria possibilidade de dispensar, de rescindir o contrato dessas pessoas. E que muito se discutiu, quando a medida provisória terminou, se a proibição continuaria existindo. E a interpretação é que sim, da maioria dos juristas, em que você continuaria não podendo fazer a rescisão do contrato de quem é PCD. Agora, com o fim do estado de emergência, essas decisões vão poder voltar a ser feitas, só não pode se esquecer que nós temos cotas e regras próprias, independentemente da pandemia. Agora, o senhor já disse, mas esse uso de máscara ainda vai ser obrigatório no ambiente de trabalho ou vai ser opcional a cada empresa? Algumas empresas, algumas atividades, tradicionalmente, atualmente, já usavam máscaras, principalmente na área da saúde. Isso não muda, evidentemente. Para o dia a dia, não se fala mais em uso de máscara. Só que o empregador, ele tem, dentro do seu poder diretivo, se ele entender que é necessário, assim como faz com o uniforme, assim como faz com todo dia, todo funcionamento da empresa e toda a roupa necessária para que o empregado acompanhe as atividades dele na empresa, ele pode exigir a máscara. O funcionário deve ser afastado se apresentar algum sintoma de Covid? Ainda está valendo essa regra? Olha, tão logo a gente tiver o estado de emergência finalizado, a gente não pode mais
entender que os funcionários deverão ser afastados se tiverem o que chamava-se de sintomas gripais. Ele pode continuar trabalhando, afinal de contas, sempre se trabalhou com sintoma de gripe. Agora, o que a gente vai enfrentar e vai enxergar é uma nova realidade, um novo normal. Muitas pessoas se acostumaram a esse uso de máscara, principalmente quando estão gripadas, né? Quem está gripado se acostumar com o uso de máscara para não contaminar os outros. Mas o ministro disse agora há pouco, nós temos outras doenças que existirão, como a dengue, como doenças gripais de todas as possibilidades que a gente está acostumado. Isso não é motivo para lockdown, para restrição, para medidas especiais no ambiente de trabalho. Agora, se a empresa quiser, ela pode optar por seguir esse trabalho home office? O teletrabalho é uma realidade hoje e os empregados e os empregadores, eles vão poder sim, não apenas a fazer esse home office, mas estabelecer esse novo conceito de trabalho, que é o trabalho híbrido, em que o empregado vai 1, 2, talvez 3 dias na semana e nos outros dias ele trabalha da sua casa. Isso vai depender da realidade de cada atividade, de cada setor. Agora, Rafael, tem um caso que eu gostaria que você me lembrasse, era assim, o empregado ele poderia receber metade do salário pela empresa, a outra metade o governo pagava e tinha uma garantia de estabilidade. Como é que fica essa regra? Ela vai ser mudada e não vai ser mais colocada em prática, é isso? Exatamente, nós tínhamos a redução e tínhamos a suspensão do contrato de trabalho, e isso começou lá na medida provisória 936, ainda em março, né, de 2020, e depois o governo veio com a legislação, editou vários decretos, e ainda hoje nós temos essa possibilidade, e com o fim do estado de emergência, essa não é mais uma medida possível. E aí o empregador pode se perguntar, mas eu ainda posso reduzir a jornada do empregado, reduzir o salário do empregado? A Constituição Federal proíbe a redução de salário, mas nada impede que isso seja feito por meio de uma negociação coletiva, numa nova realidade ali, num acordo coletivo da empresa, em que reduz uma jornada e reduz um pouco o salário, com alguma contrapartida para o trabalhador para garantia de trabalho por algum tempo. Então, do ponto de vista da negociação coletiva com acordo coletivo de trabalho, continua sendo possível, mas o empregador fazer ali diretamente com os empregados, não.